16 horas por dia estudando. Todos os dias. Durante anos. Essa é a realidade dos estudantes coreanos no ensino médio. E antes que você pense que isso é exagero, deixa eu te explicar como funciona. Eles acordam às 6 da manhã, vão para a escola regular das 7 ao meio-dia, almoçam rápido, voltam para a aula das 1 às 5 e depois vão direto para o Hagwon, que é a escola particular noturna, e ficam lá das 6 da noite até meia-noite. Chegam em casa 1 da manhã, dormem 5 horas e no dia seguinte recomeça. Isso não é 1 ou 2 meses antes do vestibular. Isso é a vida deles dos 15 aos 18 anos. E a pergunta que todo mundo faz é: como eles não enlouquecem? Como o cérebro aguenta isso? Como eles não desenvolvem burnout ou depressão severa? Porque olha, alguns desenvolvem. A Coreia tem uma das maiores taxas de suicídio adolescente do mundo. Mas a maioria não enlouquece. A maioria sobrevive e depois vai para universidades de elite e tem carreiras de sucesso. Então existe método por trás disso. Existe estrutura que permite que o cérebro aguente essa carga absurda. E nos próximos 12 minutos eu vou te mostrar exatamente como eles fazem isso. Os 5 pilares que sustentam esse sistema. E olha, eu não estou recomendando que você estude 16 horas por dia. Isso é insano e insustentável para a maioria das pessoas. Mas os princípios que os coreanos usam para maximizar a eficiência cerebral, mesmo sob pressão extrema, esses você pode aplicar estudando 3, 4 horas por dia e ter resultado absurdo. Então presta atenção, porque isso aqui é informação que ninguém te ensina. Antes de falar do método, você precisa entender o contexto. Por que os coreanos fazem isso? Porque na Coreia do Sul, o vestibular chamado Suneung define literalmente o resto da sua vida. Não é exagero. Se você passa para a Universidade Nacional de Seul, as 3 melhores, você tem emprego garantido em empresa de elite, como Samsung, LG, Hyundai. Se você não passa, você vai para a universidade de segunda linha e suas opções de carreira caem pela metade. E se você não entra em universidade nenhuma, você basicamente não tem futuro profissional. Então a pressão não vem só dos pais, vem da sociedade inteira. Todo mundo sabe que aquele exame de um dia, quando você tem 18 anos, vai determinar se você vai ser classe alta, classe média ou classe baixa pelo resto da vida. E não tem segunda chance. Você pode refazer o exame no ano seguinte, mas todo mundo vai saber que você falhou na primeira tentativa, e isso carrega estigma social brutal. Por isso que os estudantes coreanos aceitam estudar 16 horas por dia, porque na cabeça deles, são 3 anos de sofrimento extremo, em troca de 60 anos de vida boa. E a família inteira se mobiliza em volta disso. Mãe para de trabalhar para dedicar tempo integral a apoiar o filho que está estudando. Pai trabalha dobrado para pagar os hagwons caros. Irmãos mais novos ficam quietos em casa para não atrapalhar. É esforço coletivo familiar. E tem outro fator. Cultura coreana valoriza sofrimento como virtude. Existe conceito chamado Han, que é tipo sofrimento resignado que você aguenta porque vai trazer resultado melhor no futuro. Então, eles não veem essas 16 horas como tortura. Veem como investimento necessário, como sacrifício que qualquer pessoa séria deveria estar disposta a fazer. Agora, como eles estruturam essas 16 horas de forma que o cérebro não colapsa? 5 pilares específicos que você pode aplicar mesmo estudando muito menos. O primeiro pilar é rotina militar rígida. Coreanos não improvisam. Eles têm cronograma exato minuto a minuto e seguem sem desviar. 6 da manhã acorda. 6h15 toma banho. 6h30 café da manhã enquanto revisa vocabulário. 7 horas sai de casa. E assim vai o dia inteiro. Cada hora tem tarefa específica pré-planejada. Matemática das 7 às 9. Coreano das 9 às 11. Inglês das 11 à 1. Não tem, vou ver o que eu estudo hoje. Já está decidido uma semana antes. Por que isso funciona? Porque elimina a fadiga de decisão. Toda vez que você precisa decidir o que fazer agora, você gasta energia mental. Se você decide 10 vezes por dia o que estudar,
Você gastou energia que poderia usar estudando. Mas se você já tem cronograma rígido, você só executa. Cérebro entra no automático e não gasta energia decidindo. O segundo pilar é blocos curtos com transição rápida. Eles não estudam a mesma matéria por 4 horas. Estudam em blocos de 50 minutos e mudam de matéria. 50 minutos de matemática, 10 minutos de transição. 50 minutos de física, 10 minutos de transição, 50 minutos de química. E a transição não é descanso. É atividade diferente. Você terminou matemática, que é tarefa analítica. Agora faz 10 minutos de vocabulário, que é tarefa de memorização. Usa parte diferente do cérebro. Por que isso funciona? Porque fadiga cerebral é específica. Se você faz matemática por 4 horas, o córtex pré-frontal, que processa lógica, fica exausto. Mas se você alterna matemática, literatura, vocabulário, história, você usa áreas diferentes do cérebro e nenhuma fica sobrecarregada. O terceiro pilar é refeição estratégica cronometrada. Coreanos não comem quando têm fome. Comem em horários fixos, com composição específica. Café da manhã sempre 7 da manhã, arroz, sopa, proteína. Almoço sempre meio-dia, mesma coisa. Jantar sempre 6 da tarde, antes do Hagwon. E a comida é sempre a mesma. Não é restaurante diferente todo dia. É comida caseira repetitiva que o corpo já sabe como processar. Por que isso funciona? Porque digestão consome energia. Se você come comida pesada diferente todo dia, seu corpo gasta energia adaptando digestão. Mas se você come sempre a mesma coisa no mesmo horário, o corpo antecipa e otimiza o processo. E arroz, com sopa e proteína, é combinação que dá energia estável, sem pico de glicose, que depois cai e te deixa sonolento. O quarto pilar é sono não negociável. Parece contraditório, porque eles dormem só 5 horas, mas essas 5 horas são sagradas. Eles dormem exatamente 1 da manhã às 6 da manhã todos os dias. Não varia. Fim de semana é o mesmo horário. E durante essas 5 horas, nada interrompe. Celular desligado, quarto escuro completo, silêncio absoluto. Qualidade máxima. Por que 5 horas são suficientes? Não são ideais. Ideal seria 7, 8 horas. Mas 5 horas de sono de qualidade máxima sem interrupção em horário fixo são melhores que 7 horas de sono ruim em horário variado. O corpo se adapta. Depois de 2 semanas no mesmo horário, o corpo otimiza os ciclos de sono para caber mais sono profundo e REM nessas 5 horas. O quinto pilar é pressão social coletiva. Coreanos não estudam sozinhos em casa. Estudam em grupo no Hagwon. Tem 50 alunos na sala, todos estudando a mesma coisa, todos sob pressão igual. E isso cria efeito de accountability. Você não pode vacilar porque tem 49 pessoas ao seu lado, fazendo o mesmo. Se você parar, você é o fraco. Então, a pressão do grupo te mantém focado, mesmo quando você está exausto. Por que isso funciona? Porque o humano é animal social. A gente se motiva por comparação. Quando você estuda sozinho e cansa, você para. Mas quando você está em sala com 50 pessoas e ninguém está parando, você continua. Não é força de vontade individual, é pressão coletiva que te carrega. Agora a parte que os coreanos não gostam de admitir. Esse sistema funciona para passar no vestibular, mas tem custo brutal. Primeiro custo, saúde mental. Coreia do Sul tem a maior taxa de suicídio adolescente entre países desenvolvidos. E a causa número 1 é pressão acadêmica. Tem estudante que não aguenta, colapsa e toma decisão trágica. E mesmo os que não chegam nesse extremo, muitos desenvolvem ansiedade crônica e depressão que carregam pela vida adulta. Segundo custo, desenvolvimento social. Esses adolescentes não têm vida social, não têm hobby, não têm tempo para descobrir quem são fora do contexto acadêmico. Eles passam dos 15 aos 18 anos estudando 16 horas por dia. E quando chegam na universidade, muitos não sabem como fazer amigos, como se relacionar, como se divertir. Habilidades sociais atrofiaram. Terceiro custo, criatividade. O sistema coreano é excelente para memorização e repetição.
péssimo para pensamento criativo. Porque criatividade precisa de tempo livre, de tédio, de exploração sem objetivo. E eles não têm nada disso. Resultado: Coreia produz engenheiros excepcionais, médicos excepcionais, mas artistas, empreendedores, inovadores, muito menos que países com sistemas mais relaxados. E o quarto custo, que é o mais irônico. Depois que eles entram na universidade, muitos desmoronam, porque eles passaram 3 anos em modo sobrevivência extremo, e quando a pressão alivia, o corpo e a mente colapsam. Tem fenômeno na Coreia chamado de Síndrome do Calouro, onde estudante entra na universidade de elite e passa o primeiro ano deprimido, sem energia, sem conseguir funcionar, porque o sistema os levou ao limite, e agora que o limite sumiu, eles não sabem como voltar ao normal. Então, como você usa os princípios coreanos de forma saudável? Você pega os 5 pilares, mas aplica em escala humana. 3 a 4 horas de estudo por dia em vez de 16. Vou te dar protocolo exato. Primeiro princípio adaptado. Rotina fixa planejada. Você não precisa de cronograma militar minuto a minuto, mas você precisa de estrutura. Escolhe 3 horários fixos na semana que você vai estudar. Segunda, quarta e sexta das 7 às 9 da noite. Sempre os mesmos dias. Sempre os mesmos horários. E quando chega segunda às 7 da noite, você não decide se vai estudar. Você já sabe que vai. Eliminou fadiga de decisão. Segundo princípio adaptado, blocos de 50 minutos com troca de matéria. Você estuda 2 horas, mas divide em 3 blocos. 50 minutos de matemática, 10 minutos de vocabulário de inglês, 50 minutos de história, 10 minutos de revisão de conceitos, 50 minutos de redação. Você alternou entre cálculo, memorização, narrativa, escrita. Usou partes diferentes do cérebro, então nenhuma ficou exausta. Terceiro princípio adaptado: refeição leve antes de estudar. Você não precisa comer a mesma coisa todo dia, mas você precisa comer leve 1 hora antes de estudar. Nada pesado, nada gorduroso. Fruta com iogurte, sanduíche leve, arroz com ovo. Algo que dá energia, mas não te deixa sonolento. E sempre no mesmo horário. Corpo se adapta. Quarto princípio adaptado: sono fixo, não negociável. Você escolhe horário de dormir e acorda no mesmo horário todo dia. Pode ser 11 da noite às 7 da manhã. Pode ser meia-noite às 8 da manhã. O horário não importa, a consistência importa. Depois de 2 semanas dormindo sempre no mesmo horário, a qualidade do sono melhora 50%. Quinto princípio adaptado: estudo em grupo ou biblioteca. Você não estuda sozinho no quarto onde tem cama e distração. Você vai para a biblioteca ou estuda com um amigo. Presença de outras pessoas estudando cria pressão social leve que te mantém focado, e você marca horário fixo. Segunda às 7 da noite, biblioteca. Vira compromisso social que você não quer quebrar. Deixa eu te falar uma verdade que ninguém quer ouvir. Resultado excepcional exige sacrifício. Não existe atalho mágico onde você estuda 1 hora por dia de forma descontraída e passa em primeiro lugar. Os coreanos têm resultado excepcional porque fazem sacrifício excepcional. Eles abrem mão de 3 anos de adolescência para ter 60 anos de vida confortável. Agora, o sacrifício deles é excessivo? Sim. É insustentável? Sim. É saudável? Não. Mas tem grau de sacrifício que é necessário. Se você quer passar em vestibular concorrido, você vai precisar estudar mais que o cara que quer passar em faculdade fácil. Se você quer nota 10, você vai precisar estudar mais que o cara que quer nota 7. Isso não é injustiça, é matemática. E o erro que brasileiro comete é achar que dá para ter resultado excepcional sem sacrifício. Eu quero passar em medicina, mas não quero abrir mão de fim de semana com os amigos. Não dá. Eu quero nota 10, mas não quero estudar mais que 2 horas por dia. Não dá. Você pode otimizar método, pode estudar de forma mais eficiente, mas no final, hora de bunda na cadeira focado importa. Então a pergunta não é como eu faço para não sacrificar nada. A pergunta é:
Quanto sacrifício eu estou disposto a fazer e por quanto tempo? Coreanos respondem: tudo por 3 anos. Talvez sua resposta seja: bastante por 1 ano, ou moderado por 2 anos. Mas tem que ter resposta, porque sem sacrifício, você não vai ter resultado que você quer. E aqui vai o desafio. Você aplica protocolo adaptado que eu te dei por 1 mês. 3 dias por semana, 2 horas por dia, estrutura coreana adaptada. Rotina fixa, blocos alternados, refeição estratégica, sono consistente, estudo em grupo. E você documenta. No final do mês você compara resultado que teve com o resultado que tinha antes. E você volta aqui e me conta se valeu o sacrifício. E se inscreve no canal, porque eu vou continuar mostrando sistemas extremos de outros países e como você pode adaptar para a sua realidade, porque não dá para copiar coreano 16 horas, mas dá para copiar os princípios e ter resultado muito melhor que você tem agora. Senhor Martins aqui, até a próxima. Até!